Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula de resolução da prova de noções de direito de 2013. Essa série é intitulada Quebrando a Banca, né, onde a gente analisa cada alternativa, faz uma pequena revisão, propõe outros tipos de questões que podem ser objeto da FUMARC. Ok? Antes, rapidamente, dar um breve aviso que hoje, dia 5, foi lançado o volume 3, né, dos módulos de cadernos de questões de técnico de apoio legislativo, de policial legislativo. E lembrar, você que não vai atentar uma das carreiras de ensino médio, nós temos cadernos também de noções de direito e de português, FUMARC, tudo inédito, comentado. E deu dúvida lá, porque eu sei que são muitas opções, volume 1, 2, 3, tal. Deu dúvida? Me chama no WhatsApp, tem tudo aí para vocês entrarem em contato comigo, ok? Então, gente, ó, deixar isso sempre aqui para a gente poder voltar quando a questão cobrar um tema, a gente falar qual que é o número do tema, né? Lembrando que não vão haver questões do tema 5 nessa prova, porque o tema 5, direitos e garantias, desculpe, direitos humanos fundamentais na Constituição de 88, é um tema inédito, é um tema novidade, né? E o tema 4 tem duas diferenças. Não tinha princípios não tinha poderes da administração pública e a lei de licitação, naturalmente, era a antiga, beleza? Questão 18, sem mais delongas, a respeito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, exceto. Então, a gente percebe aqui, ó, que a prova já foi para o tópico 3, Poder Legislativo do Estado. Perceba as expressões, hein, gente? Poder Legislativo do Estado, já no cabeçalho aqui, já na primeira parte da questão, antes mesmo de adentrar nas alternativas, a gente sabe que ela está focando na Constituição do Estado. E é uma pergunta frequente que eu recebo dos candidatos. O meu cursinho, o meu grande cursinho, que me ofereceu uma estratégia, focou muito em Constituição Federal. Ora, aqui não é uma questão excludente. Ambas as constituições estão presentes nessa prova, estão nas referências bibliográficas, e assuntos como federalismo brasileiro, que vai abordar aí a nossa característica, a nossa federação, com as distribuições de competência que temos, é óbvio que a Constituição Federal vai cair, 18, 19, 20, 21, etc. Mas não são excludentes, você não pode deixar de estudar a Constituição do Estado de Minas Gerais, assim como o direito administrativo estadual, ok? E aqui, gente, é uma questão muito simples, porque ela é puro texto do artigo 52 da Constituição Estadual. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui? Vou pegar minha ferramenta aqui, ó. Vou pegar minha ferramenta para poder fazer as devidas marcações. Então tá, a respeito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, exceto cada legislatura terá duração de 4 anos. É reprodução idêntica do parágrafo 3º do artigo 52. Letra B. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa. Meu Deus. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. Vamos bater um papo sobre isso aqui. E a alternativa D, o número de deputados vigora na própria legislatura em que é fixado. Obviamente, a letra D é a alternativa a ser marcada, porque isso está completamente equivocado. Segundo o parágrafo 1º do artigo 52 da Constituição do Estado, desculpe, parágrafo 2º, o número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixado, e a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Vamos lá para a alternativa A. O que a gente pode ver aqui a FUMAR cobrando? Ela tentar te fazer confundir com os termos legislatura e sessão legislativa. Ora, quem é meu aluno sabe, eu até desenhei isso para os alunos. Cada legislatura, que dura 4 anos, é composta de 4 sessões legislativas. A gente não pode falar que a sessão legislativa dura 1 ano, né, gente? Mas a gente divide a legislatura em 4 anos, em 4 sessões legislativas. E a FUMARC gosta muito de data, hein? E quem é meu aluno sabe. A sessão legislativa dura de 1º de fevereiro a 18 de julho, 1º de agosto a dia 20 de dezembro,
o famoso dia do mecânico. Então, aqui nessa alternativa A, olha como é que a gente pode decifrar o algoritmo FUMARC. Se ela cobrou na prova 2013 que a legislatura tem duração de 4 anos, e isso é reprodução integral, reprodução idêntica, para ser bem redundante, da Constituição Estadual, o que a impede de cobrar a sessão legislativa? E aí você vai ter que saber as datas. Você vai ter que saber as datas. Você vai ter que dar seu jeito. Eu te proponho um jeito lá na minha aula. Somar, né, os números 1 com 18, mais 1, 20. Que aí você não precisaria decorar todos. Porque saber que algo começa dia 1º de fevereiro, puxa vida, muito tranquilo. Não é verdade? Saber que algo volta do recesso de meio do ano, dia 1º de agosto, é muito tranquilo. Talvez aí o problema seja o 18 de julho e o 20 de dezembro. E vamos também falar algumas coisas, alguns detalhes aqui muito importantes sobre isso, sobre esse momento denominado sessão legislativa, porque legislatura dos dois é o mais tranquilo. Por quê? Ela dura 4 anos. Não tem que decorar data, não tem que decorar data de início, não tem que decorar data de fim. A legislatura dura 4 anos e pronto, e acabou. Não é verdade? Lá do outro, meus senhores e senhoras, a sessão legislativa tem datas fixas, como a gente acabou de falar. E ainda tem uma observação que se a data de 1º de fevereiro, ou 18 de julho, ou 1º de agosto, ou 20 de dezembro recair num feriado, num sábado ou num domingo, elas vão ser transferidas. Como é que o parágrafo primeiro fala? Para o primeiro dia útil subsequente, não é para o primeiro dia subsequente, até porque se cair num sábado, o primeiro dia subsequente é domingo, né? Então é o primeiro dia útil subsequente, ok? E a sessão legislativa, né, é chamada de sessão legislativa ordinária, que dura nessas datas, ela tem observações aqui que são muito importantes. Por quê? Nesse recesso de julho, do dia 18, ela não pode ser interrompida sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes é o orçamento em si? É a LOA? Não! É só as intenções. Eu pretendo gastar mais ou menos isso. Eu pretendo. Claro que não é assim, viu, gente? A lei de diretrizes é algo extremamente complexo, mas é algo de diretrizes. Quando eu falo assim, vou te dar as diretrizes, eu não estou dizendo que eu vou te dar cada centavo, né? Não estou te dizendo que eu vou te dar cada real gasto, ok? E também no fim de cada sessão legislativa, antes do dia 18, né, ou no dia 18, tem que ser aprovado o projeto de lei orçamentária anual. Sem aprovação do lei orçamentária anual, a sessão legislativa não pode ser encerrada. Ah, mas professor, esse ano a Assembleia, plá, plá, plá. Esquece um pouco a realidade prática. Você percebe, desculpa, nessa questão 18, a Assembleia adentrando, desculpa, gente, estou trocando aqui. Você percebe nessa questão 18, a FUMARC entrando a Assembleia no de 2022, ela encerrou depois que o orçamento, esquece isso, saiba o que está na lei. Esse é o meu conselho, claro, né? E aqui cabe uma observação. Essa sessão legislativa, que tem essas datas, 1º, 18, 1º, 20, vou martelar mesmo, ela é a sessão legislativa ordinária. Porque se for ocorrer reuniões da Assembleia fora dessas datas, será necessário convocar uma sessão legislativa extraordinária, a do parágrafo 5º do artigo 53, exatamente, a do... Pera aí, gente, 53 ou 52? 50 e... Gente do céu, agora falhou a memória, vou ter que abrir aqui, peraí. Só um minutinho. O professor Matheus também precisa tá com a cabeça boa. 53, claro, 54 é a Assembleia Fiscaliza, gente. O que é isso? Que vai cair na prova. 54 da Constituição do Estado vai cair na prova. O CAPT teve 2 emendas constitucionais em menos de 1 ano. E o CAPT não se relaciona com os parágrafos, tá? Tem uma aula minha só sobre isso e eu peço que você vá lá. Então tá.
No artigo 53, parágrafo 5º, fala das sessões extraordinárias, que são aquelas reuniões da Assembleia que ocorrem fora da data de 1º 18, 1º 20, que não se confunde, meus queridos alunos, com reunião extraordinária e reunião ordinária. Vamos lá. Dentro da sessão legislativa ordinária, daquelas datas, o plenário se reúne em reuniões ordinárias e em reuniões extraordinárias. É porque as ordinárias têm dia e horário marcado, terça, tal hora, quarta, qual hora. Agora, se for reunir em outro horário, precisa convocar uma extraordinária. Não tem nada a ver com a sessão legislativa extraordinária, ok? Porque a sessão legislativa extraordinária tem regramento próprio para falar de coisa importante, porque a Assembleia vai acabar se reunindo fora daquelas datas de 1º 18, 1º 20, ok? Olha só o que a gente já extraiu da alternativa A. Da alternativa A. E ainda faço um recorte na nossa Constituição Federal. Lembra que eu disse que elas não são excludentes? Pois bem, um erro muito comum é pensar que a legislatura do Senado ela dura 8 anos, gente. O artigo 44, parágrafo único da Constituição Federal diz, e está dentro da seção 1 do Congresso, então está abarcando tanto a Câmara quanto o Senado Federal, fala: cada legislatura terá duração de 8 anos, ok? A duração da legislatura em âmbito federal ainda é 4 anos. Não caia na pegadinha de dizer que no Senado a legislatura são 8 anos. Não. É porque o senador ele tem mandato de 8 anos. Então, um mandato de senador, ele extrapola uma legislatura, no caso do Congresso Nacional. Ok? Ok? Beleza. B, o poder legislativo é exercido pela Assembleia. Eu não consigo ver a FUNMARC, que ela vai cobrar aqui que não seja isso? Vai falar que o poder executivo é exercido pela Assembleia? Ou que o poder legislativo é exercido pelo Tribunal de Justiça? Puxa vida. Mas o que a gente pode ver aqui? Ah, tem coisa aqui para ver na memória agora. Olha para você ver. Ela pode falar o seguinte. Pode linkar você lá com o artigo 74. Ai, não cai no meu concurso. Cai se está falando no edital. Deixa eu voltar aqui. Eu não vou tirar as observações aqui não, tá? Mas deixa eu voltar aqui. Como é que volta, meu Deus do céu? Ah, tem que fechar aqui. Olha aqui. Poder Legislativo, organização e atribuições. Gente do céu. Se isso não for atribuição da Assembleia, o que eu vou falar agora, eu não sei o que é. A fiscalização contábil, artigo 74, tá? Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, das entidades de administração indireta, é exercida pela Assembleia, mediante controle externo. Entendeu, gente? E então, esse controle externo, conforme o artigo 76, diz: o controle externo a cargo da Assembleia será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o que eu percebo para extrapolar, para tentar revisar, para tentar prever aqui na alternativa B, é linkar não o poder legislativo é exercido pela Assembleia, mas o controle externo do Executivo é exercido pela Assembleia. E ela pode colocar assim: o controle externo do Poder Executivo é exercido pelo Tribunal de Contas. E estaria errado. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Então, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, apesar do nome, viu, gente? Então, fiquem espertos aí também. Alternativa C. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias. Aqui cabe uma pequena observação, que vocês já devem ter visto na aula também, que é a questão da comissão parlamentar de inquérito. Se não, vejamos. Vamos abrir aqui o texto constitucional. E eu vou pedir também para você abrir a sua Constituição e copiar a sua Constituição. Eu não aguento aluno que quer passar no concurso da Assembleia lendo Constituição apenas. Tem que copiar, tem que gravar ela no teu coração. E como diz o professor Pierre, escrever no papel é escrever no cérebro, né? Artigo 60. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do RI e com as atribuições previstas no RI, ou
conforme os termos de sua criação. Sabe por que esse artigo 60 tem essa redação um pouquinho truncada, que remete ao RI, depois vem um ou? Eu vou explicar por quê. Ó, a Assembleia terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno, com as atribuições previstas no regimento interno. Porque as comissões permanentes, as atribuições estão no regimento interno. E as atribuições das temporárias? Ora, a gente não sabe para que ela vai ser criada. Como é que o regimento interno iria prever o tema de uma comissão temporária? Meu Deus! Como é que ele poderia prever qual seria o tema de uma CPI? Comissão das barragens, Comissão Extraordinária das Barragens, né? Foi uma comissão temporária que tramitou na Assembleia. Como que no RI estariam as atribuições de um acidente de Brumadinho que iria ocorrer décadas depois, entendeu? Então, por isso que está aqui, com as atribuições nele previstas ou conforme termos do ato de sua criação. Esses termos aí, naturalmente, são das comissões temporárias, ok? E o que a gente sempre tem que falar? Cuidado, a comissão parlamentar de inquérito nada mais é do que uma comissão temporária. Então, se a alternativa viesse assim, a Assembleia terá comissões permanentes, temporárias e de inquérito, estaria errado. Por quê? Permanentes, temporárias, sendo que uma das espécies das comissões temporárias é a comissão parlamentar de inquérito. Beleza? E a CPI tem consequências incríveis. Por quê? Vamos ler o parágrafo 3º do artigo 63. Deixa eu ver se ele está aqui na tela. Não está. Dei uma nota, mas você vai pegar a sua aí. As comissões parlamentares de inquérito. Parágrafo 3º do artigo 60. As comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Juízes, gente, não é autoridade policial, não, é autoridade judiciária, ok? Além de outros previstos no RI, e serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. Olha, você pode linkar, sabe com o quê? Com o quórum de iniciativa das emendas constitucionais, das PECs. Por quê? A PEC, ela precisa, se for a proposta dentro do Poder Legislativo, ela precisa de, no mínimo, 1/3 dos membros. Então, linka PEC com CPI. Vamos dando os bizus, gente. Então, as CPIs serão criadas a requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa para a apuração de fato determinado e por prazo certo e suas conclusões, se for o caso, porque se for o caso, que pode não chegar a conclusão nenhuma, né, gente? Serão encaminhadas ao MP ou a outra autoridade competente para que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do infrator. Então, como vai ser encaminhado para o MP, se for o caso, as conclusões, para que o MP ou outra autoridade, né, tome as medidas, a CPI pode tomar medida em face do infrator? Não, ela apura e encaminha. Ela tem poder próprio de autoridade judiciária, mas a gente sabe que o juiz é quem julga. Mas são os poderes próprios das autoridades judiciárias adaptadas à realidade da investigação, né, gente? Então, fiquem atentos. E vamos para a alternativa D, que, como eu disse, é cópia do parágrafo 2º do artigo 52. O número de deputados vigorará na própria legislatura em que for fixado. É uma coisa tão errada. Por quê? A gente sabe que a representação dos estados, ela deriva da representação de deputados federais. Então, o número de deputados estaduais, ele deriva do número de deputados federais lá na Câmara dos Deputados. E este cálculo é feito na Câmara, levando em conta parâmetros mínimos e parâmetros máximos, 8 e 70, ok? Imagina se por algum motivo determinado estado passa de 8 para 9, então aplica-se a regra do triplo, que tem que tomar cuidado quando atingir o número de 36. Aí muda lá, e aí de repente vai fazer uma eleição no meio da legislatura. No meio da legislatura nós vamos convocar todo mundo para eleger um deputado, porque se aumentar uma vaga lá em cima, multiplica por 3, vai aumentar umas vaguinhas aqui na Assembleia. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Aumentou lá em cima, na próxima legislatura haverá
o número atualizado de deputados estaduais que vão ser eleitos, inclusive, na eleição do ano anterior. Ok? Beleza? Beleza, gente? Ótimo. Então, vamos apagar tudo aqui, ó, porque clear all draws. Ok. Aqui estava o artigo, né? Deixe-me ver aqui se tem alguma observação. Beleza, vamos para a questão 19. Ah, questão 19. Oh, como eu me lembro dessa questão 19. Vocês sabem que esse concurso foi o meu, né, gente? Então, tem um carinho muito grande por ele. E o de 2023 vai ser o seu. Então, você tem que ter um carinho muito grande pelo de 2023, tá? Olha só, essa questão aqui, juro para vocês, se a pessoa não leu a Constituição do Estado, porque também é uma, é uma questão que, do tópico 3 aqui, vamos voltar, sempre voltando, ela é uma do tópico 3 aqui, ó, deputados, porque está falando aqui da perda de mandato, certo? A Constituição do Estado traz hipóteses de perda e hipóteses de não perda, porque ela fala no artigo 59, não perderá o mandato. Não perderá o mandato. Já no 58 ela fala perderá o mandato. Beleza? Mas um pouquinho de bom senso dá para resolver. Talvez um bom senso não seja a palavra correta, um pouquinho de atualidades, porque a gente vai ver. Vamos lá, são hipóteses de perda do mandato, exceto. Então tem uma das hipóteses aqui que o deputado pode se ver nessa situação e ele não vai perder o mandato, certo? Alternativa A, perda dos direitos políticos. Puxa vida, a pessoa nunca leu a Constituição do Estado, mas, puxa vida, alguém que tem seus direitos políticos perdidos, não, ele vai perder o mandato. Se alguém perde os direitos políticos, ele perde o mandato. Vamos pular a alternativa B. Procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Puxa vida, quem nunca ouviu uma expressão chamada quebra de decoro? E essa hipótese da alternativa C é exatamente o inciso 2 do artigo 58, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E aqui tem observação? Tem. Por quê? Olha o parágrafo 1º do artigo 58. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos do RI. Isso é porque tem gente que fala que não precisa estudar regimento interno, hein? Vamos lá. É incompatível, além dos casos do RI, o abuso de prerrogativa assegurado ao deputado ou a percepção de vantagem indevida. Então, esse decoro parlamentar é um conceito aberto, sim, mas tem alguns parâmetros aqui. Além do que o RI diz que é, a própria Constituição do Estado diz que o abuso de prerrogativa, então, não é o uso de prerrogativa, e sim o abuso dela, e a percepção de vantagem indevida. Se a percepção for de vantagem devida, então ele não vai perder o mandato, porque a conduta não vai ser incompatível com o decoro e, por sua vez, não vai estar na hipótese de perda do mandato. Ok? Beleza? E a alternativa C, ela é reprodução do inciso 6, condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, vai perder. Agora, por que eu estava falando do bom senso, então, atualidades? O que acontece? Se o deputado está lá, eleito, aí ele recebe o convite do governador do estado para integrar o primeiro escalão da administração pública, mais precisamente da administração pública direta, né? Como secretário de Estado, ele vai chefiar uma secretaria, ok? Aqui está falando que ele vai perder o mandato. Veja bem, o secretário de Estado, vocês sabem que eles podem ser qualquer pessoa, deputado ou não. Um deputado pode receber um convite e virar secretário de Estado. Ou uma pessoa do povo pode receber um convite e virar secretário de Estado, ok? A questão é que tentem se recordar em muitas votações lá no Congresso Nacional, lá no Congresso, quando estava votando impeachment, matérias de quórum elevadíssimo, quem não se lembra de o fato de ministros que são os secretários de Estado, né, em âmbito federal,
O chefe do executivo exonerava o ministro, ele voltava para o Congresso, votava conforme a bancada dele orientava, ele era nomeado de novo ministro e continuava a vida. Quem não se lembra disso? Ah, professor, eu não. Beleza. Mas tem gente que se lembra disso, que ministros eram exonerados por um dia, voltavam para seus cargos, no caso de ministros que eram deputados federais ou senadores, votavam, davam quórum, no outro dia eles eram nomeados de novo. Por quê? Porque não perde o mandato. Se perdesse o mandato, meu querido, ele nem aceitava o convite para ir, que dirá para ir e voltar. Ok? Então, investir no cargo de secretário de Estado não perde o mandato. Gente, isso aqui é norma da Constituição. Eu ia falar umas outras coisas, mas assim, às vezes, vai nomear um secretário de Estado, o suplente dele, do deputado, né, que vai ser secretário, que vai aparecer, vai ser empossado. Então, mas ele pode voltar, e aí o suplente sai, entende? Isso é muito comum na administração pública. Um parlamentar aceitar ser um membro do executivo num secretariado. Isso acontece em município também, vereadores que viram secretários municipais, e por aí vai, beleza? Então, assim, a FUMAC tem uma característica, né? Tem alternativas absurdas, porque eu considero que a alternativa A, ela é absurda. Ninguém consegue ver um mandato de um deputado ser preservado, sendo que ele não tem direitos políticos. A D é um pouquinho mais difícil. Por que a condenação criminal, ela perde os direitos políticos? Ela perde o mandato, melhor dizendo. É porque a D ocorre em decorrência da A. O que acontece? Quando alguém é condenado criminalmente, ele tem os direitos políticos, né, suspensos aí pelo tempo que durar a sentença. Então, se ele é condenado criminalmente, ele acaba perdendo os direitos políticos. Se ele perde os direitos políticos, ele fica sem mandato. Então, a gente ficava aí na verdade, entre a B e a C, certo? Beleza? A C teria talvez uma pegadinha, mas como ela é letra da Constituição, a gente, a gente tem que seguir o que está aí. Procedimento incompatível com o decoro parlamentar, com o decoro que o cargo exige. Beleza? Beleza? Matamos duas questões fazendo diversas observações e eu sempre digo, sem revisão e muita questão, não tem aprovação. Forte abraço.